Ô, Thay, mas então, já aproveitando a pergunta aqui do Rafael, como que você faz hoje, Thay, por exemplo, no contexto para preparar as dicas para a galera do cenário de temas de redação ou de repertório? Porque eu fico falando muito no contexto da matemática assim, eu falo muito para a galera. Gente, tem contexto da matemática que não tem como. Você só vai conseguir ter condições de lidar com aquele tipo de exercício, de saber por onde você começa e qual sacada matemática você usa para poder resolver, cara, se você tiver uma bagagem, se você tiver um repertório de resoluções parecidas com aquele texto. E aí você sabe por onde você começa e por onde você vai, qual sacada você vai usar ali no meio, que continha você faz. Então eu falo muito, mano, tem conteúdo na matemática, não tem jeito, você tem que fazer vários anteriores para criar esse repertório na sua mente ali e depois se articular eles. Exatamente. Então, no nosso cenário, no nosso contexto, assim, da redação, como que você faz para poder propor para eles, assim, caminhos de pesquisa para ter uma bagagem legal e discorrer uma temática da hora ali, dentro daquilo que for um tema, sei lá. Por exemplo, esse tema do Rafael aí, né, que é deixar de usar livro físico, né? Primeiro pensando em como que eu preparo os temas, né? Então, o professor de redação ele tem que estar o tempo inteiro atento ao que está acontecendo na atualidade, né? Então, é professora também de atualidades, né? Tipo, justamente. Juntos. Não, eu falo que o professor de redação tem que saber um pouco de história, de filosofia, de sociologia, de repertório, tem que ter tempo para assistir série, assistir filme, né? Então, é meio, né? Enfim. Para usar tudo isso e poder deixar rico a sua comunicação no texto depois, com o aluno, né? Justamente. Para a gente conseguir passar esse repertório para o aluno, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que estar muito atenta a isso para conseguir preparar um conteúdo que seja interessante para os alunos. O que eu sempre falo para os meus alunos, eu sei que vai chegando perto do Enem, e eu imagino que já chegue essas perguntas aí, que é aquele tipo de pergunta assim, o que você acha que vai cair como tema do Enem? Tem aqui na caixinha de perguntas aqui. Eu imaginei que isso ia perguntas aqui, mas beleza. Então, eu já vou adiantar isso. E já juntando com o que você me perguntou, Denis. Desde o começo do ano, nas minhas primeiras aulas de redação, eu falo para as turmas que a gente não vai ficar tentando acertar o tema, mas a gente vai construir uma visão de análise para a sociedade, né, que, assim, com a qual eu consiga argumentar independente do tema que aparecer. Então, vamos imaginar, o Enem sempre traz uma situação problema. O Enem sempre vai trazer uma situação problema. É um problema social. Certo. É um problema que está acontecendo no Brasil. Pode ser que você saiba, né, que você já tenha ouvido falar, que você já tenha estudado alguma coisa, ou pode ser que você nunca tenha ouvido falar. E aí que está o desespero dos alunos. Mas pensa comigo, se o Enem sempre traz um problema social, todo problema social tem um passado, todo problema social tem um presente e todo problema social terá um futuro. Nossa, excelente. Aí matou a charada, então, para poder tentar comunicar com coisas novas. Exato. Agora pensa comigo. Cai um tema que eu nunca ouvi falar. O que eu vou pensar? Primeiro, o texto 1 da coletânea do Enem, aí já fica uma dica, turma, texto 1 da coletânea do Enem, em geral, ele vai trazer a definição do problema. Você está escutando isso aí? Presta atenção nisso. Você pegou o seu caderninho? Anota aí. Vai anotando, que eu passando umas dicas aí. Pelo amor de Deus. Então entendi qual que é o problema. O que eu vou pensar? Qual que é o passado desse problema? De onde esse problema surge? Ele surge em virtude de uma raiz histórica, ele surge porque o governo está sendo negligente em algum fator, ele surge porque existe uma desigualdade social. Qual que é a causa desse problema, que é o passado dele? Vamos pensar assim. Pô, isso é muito legal, Thaís. A minha cabeça está estourando aqui sobre olhar para tudo isso pensando no que tem de referência no passado. Você viu alguma coisa? É possível, exato. Né, esse passado é de onde esse problema surge. Uhum. Né? Aí a gente pensa, qual que é o presente desse problema? Certo. Quais são as consequências desse problema atual? E aí, qual que é o futuro? Para o Enem, especificamente, ele sempre pede uma proposta de intervenção. Certo. É assim, tente buscar soluções para o problema. O futuro desse problema eu não quero que esse problema exista. Então, o que eu vou ter que fazer, o que eu tenho que propor, socialmente falando, para que esse problema seja resolvido. Sim. Né? Então, essa análise de você entender o que é um problema social, né? Entender que todo problema social tem uma origem, né? Que todo problema social tem um impacto negativo, por isso que ele é um problema. E que a partir disso eu consigo buscar soluções, né? Eu acho que clarei um pouco a cabeça. Thaís, então, mas na etapa final, que seria propor uma solução que seria futuro, é onde o aluno tem que ser mais criativo, ou ainda dá para ter uma sacada boa sobre dinâmicas de soluções de problemas sociais mesmo? Eu digo assim, que o aluno ele tem que, na redação do Enem, ele tem que entender como que a sociedade funciona. Então, ali na proposta de intervenção, ele tem que entender, ele tem que saber o básico, né? Pelo menos o básico do que os ministérios fazem, o que o Ministério da Educação faz, né? Por exemplo, qual que é o papel da escola, qual que é o papel da educação, o que uma ONG faz. Por quê? Porque não é só você
né, surgir com uma proposta ali da tua cabeça. É você indicar quem vai fazer, como que isso vai ser feito aqui, vai ser feito. Ô, Thaisa, e essa parte da intervenção acontece em qual parte do texto? Acontece, eu só sei disso, é introdução, desenvolvimento e conclusão, não é? Essa parte da intervenção acontece aonde? Em que parte do texto? A gente orienta que a proposta de intervenção apareça na conclusão. Então, na sua introdução, você apresenta o problema, você apresenta repertório, enfim. Na argumentação, você argumenta sobre o seu ponto de vista e na conclusão, você apresenta as propostas aí. Essa é a estrutura que a gente orienta. Filho, pelo amor de Jeová, hein? Não vacilem, filho. Não vacilem. Caraca, é na conclusão que você coloca ali a proposta de intervenção, hein? Conclusão. Para ficar mais organizadinho o texto, para agradar o corretor. Ele vai ficar até feliz. Sim. Ele vai ficar até feliz. Um texto organizado, gente, a gente lê com outros olhos, a gente lê com felicidade no olhar mesmo. Nossa, é igual eu vendo o Atlético Mineiro dar um pau no Palmeiras. Cara, mentira, de novo? Não, dá 1-0 ainda. Ó. Eu vou pedir pra subir o vídeo aqui, parça. Para, larga a mão, larga a mão. Rapaz, já, aguenta, gente, aguenta aí.